Boa noite, pessoal. Já saiu. Quanto ficou a taxa Selic, Marília? Ficou inalterada em 10,5%. Antes de eu falar o que eu achei desse comunicado do Copom, qual era a discussão a respeito desse Copom, antes da gente começar a passar pelo que ele falou? Muita gente falava que, não é que muita gente falava, com o aumento, a desvalorização cambial que teve pós governo falar que a meta fiscal não era tão importante assim, o nosso câmbio piorou muito e as nossas taxas de juros pioraram muito também, certo? E quando isso aconteceu, quando o câmbio piora, o câmbio é uma das coisas que o Banco Central coloca no modelo dele para ver qual seria a taxa de juro necessária, né? Na verdade, para ver qual seria a inflação projetada do Banco Central. Então, ele coloca câmbio, ele coloca expectativa do mercado sobre a inflação, ele coloca a taxa de juros, ele coloca hiato do produto, né? Quanto o produto está acima do potencial, enfim. Ele coloca esse bando de variáveis, chacoalha, no modelo econométrico chamado Samba, e esse modelo econométrico cospe a projeção de inflação. Se essa projeção está acima da meta de inflação, ele tem que subir juro, né? Ou ele tem que manter o juro acima do juro neutro. Se a projeção está abaixo, ele tem que cair o juro ou manter abaixo do juro neutro. Como a gente teve um câmbio depreciando muito, uma taxa de juros subindo muito, as projeções do Banco Central subiram. As projeções de inflação subiram e estão acima da meta. Ou seja, como a projeção de inflação dele piorou em relação à projeção passada e em relação à meta, ele deveria o quê? Na margem, ser mais contracionista do que ele vinha sendo, sob o risco de não cumprir a meta de inflação. E aí, um monte de gente falou, ele vai ter que subir o juro e retomar o ciclo de alta. E o mercado começou a precificar uma retomada do ciclo de alta, tá? Quando você via os preços de mercado, você via que para essa reunião tinha estabilidade, então eles achavam que a Selic ia se manter em 10,5%, mas para a próxima reunião já tinha alta projetada na curva. Então, se era verdade que o Banco Central iria iniciar na próxima reunião do Copom um ciclo de alta, ele teria que dar alguma sinalização desse ciclo de alta nesta reunião. Mas não foi isso que ele fez, tá? Vamos ler aqui junto, mas eu não vi muita sinalização aqui não. Ele começa falando do ambiente externo, fala que o ambiente externo mantém-se adverso, como ele já tinha falado no comunicado passado, em função das incertezas e os impactos e a extensão da flexibilização de política monetária nos Estados Unidos. Nada demais aqui. Em relação ao cenário doméstico, ele fala que a atividade e o mercado de trabalho seguem apresentando dinamismo maior do que o esperado. Gente, isso é um problemão. Assim, claro que é maravilhoso, né? A atividade está super forte, mas do ponto de vista de inflação, isso é um problemão, né? Os dados de atividade estão vindo muito fortes. O desemprego está nas mínimas históricas. A massa salarial está subindo pra caramba acima da linha de tendência. O que acontece quando o desemprego está muito baixo? E a pressão, né, por contratação está muito alta, os salários sobem. Quando os salários sobem, sobe a inflação de serviços e sobe, né, a inflação geral, tá? Então é um problema para o Banco Central. O Banco Central tem que ficar atento e talvez subir a taxa de juros, né? E aí ele fala que a inflação, a desinflação medida pelo IPCA todo tem arrefecido, então a inflação está vindo menor, mas medidas de inflação subjacentes, quer dizer, os núcleos, têm ainda vindo acima da meta. Os últimos dados de IPCA 15 mostraram um núcleo reacelerando, os outros dois tinham sido bem melhores e mostrando um núcleo desacelerando. Mas o núcleo de serviços também foi muito contaminado por passagens aéreas, então até que a inflação tá boa, né? Mas você poderia argumentar que a inflação
tá olhando o retrovisor, né? E não esses dados de atividade que estão vindo muito mais fortes. Beleza. Agora sim, o primeiro ponto importante, ele fala as projeções de inflação do Copom para o primeiro TRI de 2026. Por que, Marília? Antes ele falava 24 e 25. Por que agora você está me falando 2026? Porque lembra que alteraram isso, né? O Conselho Monetário Nacional, que é quem decide qual é a meta de inflação, que é formado pelo presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e ministro do Planejamento, Haddad, Tebet e Roberto Campos, votaram por aumentar o prazo do Copom para 2 anos. Então, você sempre vê 2 anos à frente. Então, agora, ao invés de a gente ver 24 e 25, a gente olha para 26. A projeção do Banco Central, daquele modelo samba que eu falei para vocês, que você chacoalha todas as variáveis e cospe por inflação, do primeiro trimestre de 2026 está em 3,4. Certo? 3,4. A meta é 3. O modelo dele está cuspindo uma inflação de 3,4. O que significa o quê? Que ele tem que se manter em uma taxa de juro restritiva. Ou no limite que ele teria, né? Se essa projeção estiver aumentando, ele deveria, no limite, inclusive, retomar o ciclo de alta. Aí ele vai para o balanço de riscos. O que é o balanço de riscos? É aquilo que não cabe no modelo, porque é uma coisa subjetiva. No balanço de riscos dele, ele trocou a maior persistência, ele fala que tem riscos em ambas as direções, mas ele trocou a maior persistência da inflação global pela desancoragem da expectativa de inflação do Brasil por um período mais prolongado. Maior resiliência na inflação de serviços por conta de um hiato mais apertado, e adicionou uma coisa, e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Isso aqui foi o quê, meu povo? Isso aqui foi um tapa na cara do governo, tá? Ele foi lá, ele ajeitou a cara do governo e pô! Assim, sem dó, tá? Olha o que ele tá falando. Uma conjunção de políticas econômicas, que é o quê? Que é gastar mais, que é ajustar as contas públicas por aumento de imposto e não por corte de gastos, ficando com uma dívida maior e com juro insistentemente maior e com um câmbio mais depreciado, né? A conjuntura de políticas ruins, consistentemente ruins, que a gente já viu isso acontecer, a gente já gastou mais do que devia, a gente já viu que não dava certo, a gente tá fazendo de novo, né, meu povo? Estamos fazendo de novo. É muita tristeza. Mas ele fala que isso tem impacto inflacionário, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Vocês estão vendo isso, né? Vocês estão vendo que a taxa de câmbio... Antes, o câmbio chegou a bater lá 4,70. Depois era um tal de 5. Brigou muito nesse 5. Depois 5,10, 5,20, 5,40, 5,70. Né? 5,70. Então, ele tá dando um belo de um tapa na cara do governo, falando assim, ó, meu querido, se comporta, tá? Porque essa sua política econômica equivocada está tendo impacto inflacionário através de, por exemplo, um câmbio sistematicamente, persistentemente depreciado, tá? Você se comporta. E aí ele fala que o comitê avalia que as conjunturas doméstica e internacional exigem ainda maior cautela na condução de política monetária, em particular, e isso ele adicionou, os impactos inflacionários decorrentes de movimentos das variáveis de mercado. De novo, câmbio, tá? Então, segunda vez que ele menciona o câmbio aqui. Caso esses se mostrem persistentes, corroboram a necessidade de maior vigilância. O comitê monitora com atenção os desenvolvimentos recentes da política fiscal e como eles impactam na política monetária e nos ativos financeiros. A percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal, junto com outros fatores, tem impactado os preços de ativos
e expectativas dos agentes. Olha lá o outro tapa, né? A percepção dos agentes. Sabe quando você quer falar para um amigo seu que aquela roupa não tá legal, mas você tem vergonha de falar e você pede para um outro amigo falar, que tem mais intimidade com ele? Entendeu? Você não fala diretamente, você fala que o seu amigo falou. Tipo, fulano falou que a sua roupa não ficou legal, alguma coisa assim. Pois é, foi isso que eles fizeram aqui. Ao invés de ele falar assim, ó, a sua política fiscal é uma política fiscal de né, de M, ele falou assim, a percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal tem impactado no preço dos ativos e nas expectativas dos agentes, né? Sabe, essa roupa não ficou legal, segundo os agentes econômicos, tá? Foi isso que ele falou. Porque Galípolo não pode dar um tapa no governo assim frontal, né? Ficaria feio. Então ele falou que fulano falou, tá? Que foi os agentes econômicos que falaram. Foi o mercado malvadão, né? O famoso mercado malvadão. A gente adora, né? A série do mercado malvadão. Então. E o comitê reafirma, isso ele já tinha colocado, não é nenhuma novidade, que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida, como através de corte de gastos, isso sou eu falando e não ele, contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco nos ativos financeiros, leia-se câmbio e juro. Tá certo? Então aqui, foi e voltou no tapa, né? O governo colocou a cara, ele foi e voltou. Aí, né? Ele já deu 2 tapas no governo, já falou que as inflações estão mais altas e persistentes, já falou que não gostou do fiscal, já falou que o câmbio está depreciado de forma consistente. Aí você fala assim, caramba, olha, gavião, né? Embaixo ele vai mostrar para o que veio, não é não? Não. A partir daí, ele praticamente faz um copia e cola do comunicado anterior. O comitê unanimemente optou por manter a taxa de juros inalterada. No outro comunicado era parar o ciclo de queda, destacando que o cenário global é incerto, o doméstico tem resiliência, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas. Antes ele falava, demandam maior cautela. Agora ele fala, demandam acompanhamento diligente e ainda maior cautela. A palavra-chave aqui é acompanhamento. Porque se eu vou fazer alguma coisa a respeito, eu não vou acompanhar, né? Acompanhar dá aquela ideia de vou ficar olhando, mas eu vou só acompanhar, não vou fazer nada a respeito disso. E aí estão perguntando assim, Marília, e o Fed e tal, não sei o que, será que não dá um alívio? Sim. Vamos falar sobre o Fed. O Fed também manteve a taxa de juros estável em 5,5 a 5,25, porque lá é um intervalo, né? Não é uma taxa específica. E não só isso. Ele falou, o Powell, que faria sentido pensar num corte na próxima. Ele falou que foi discutido, inclusive nesta reunião, se já seria apropriada uma queda. E eles decidiram que nesta reunião não era apropriado, mas que seguindo os dados de desinflação econômica nos Estados Unidos, seria apropriado para a próxima, por exemplo, né? E quando isso aconteceu, depois da decisão do FONC de manutenção e do Powell falando que provavelmente na reunião de setembro teria uma queda, o mercado começou a melhorar bastante. Então a Bolsa Brasileira subiu 1,20, o juro brasileiro caiu 15 bases, o juro longo é bastante, né? O juro americano caiu 10 bases, que também é muito pro juro americano. E a única coisa que não aconteceu foi o câmbio, né? O nosso câmbio desvalorizou 0,67, né? Só o câmbio que não melhorou muito, mas a bolsa e o pré melhoraram bastante. O que poderia
dá um alívio, porque vocês viram que o Banco Central brasileiro bateu muito nas variáveis econômicas, né? Que tudo que estava acontecendo com o fiscal estava piorando o juro e o câmbio. Ora, então se um ciclo de queda americano faz com que o juro brasileiro caia e o câmbio melhore, isso tira a pressão do Banco Central em realizar um ciclo de alta, tá? Isso tira um pouco da pressão, sim. Então, você tem forças antagônicas. Por um lado, você tem uma atividade econômica muito forte no Brasil, uma pressão no mercado de trabalho, um desemprego mais baixo que esperado, um fiscal bem complicadinho ainda, né, piorando bastante, e o mercado preocupado com isso. Por outro lado, e antagônico, em forças completamente antagônicas, você terá o início de ciclo de queda de juro americano, que é só a taxa de juro mais importante do globo. Qual dessas forças vai ganhar? Eu não sei. Mas que essa força tira a pressão dessa, tira. Mas o que eu acho, né? Com certeza vocês querem saber, posto isso, o que eu acho dos investimentos, certo? O que eu acho dos investimentos? Eu acho que, no final das contas, o que todo esse cenário está demonstrando é que temos forças antagônicas, certo? Temos forças antagônicas. Você tem os Estados Unidos que está muito bem do ponto de vista monetário, com inflação caindo bastante, supercore negativo, dados de emprego piorando, atividade mais fraca, uma desinflação importante acontecendo. E você tem, por outro lado, no Brasil, uma atividade mais forte, dados vindo acima do esperado e tal. Então, uma situação completamente antagônica, né? Se os dois estivessem indo para o mesmo lado, né? Se o Brasil tivesse fraco, Estados Unidos fraco, os dois para o mesmo lado, ia ser nitroglicerina para um pré-fixado, por exemplo, né? Ia ser muito bom. Você ia pegar uma boa marcação ao mercado, tudo ia melhorar, a bolsa também, nitroglicerina, tudo. Agora, tendo este cenário que temos agora, né? Tendo esse cenário que temos agora, você tendo forças antagônicas, fica mais difícil da gente pensar num cenário onde a gente tenha uma queda de juros muito grande no curto prazo, no Brasil, né? A gente até pode ter um ajuste, até porque a gente está bem defasado em relação ao juro americano, pode até ter um ajuste, mas eu não acho que vai ser aquele cenário nitroglicerina, aquele cenário que a gente ama de marcação ao mercado na veia. O que eu acho que a gente vai ter... que legal! O que eu acho que a gente vai ter... Agora não fez. Ah, fez. O que eu acho que a gente vai ter é um cenário de juro muito alto ainda, por ainda algum tempo, tá? Esse é o cenário que eu acho que vai acontecer. E nesse cenário, a renda fixa ainda vai reinar sobre os outros investimentos. Então, o Bruce ainda vai ficar triste por mais tempo, né? Os meninos lá, os analistas ainda vão ficar um pouquinho deprimidos por mais tempo. Marx do FIIs ainda vai ficar um pouquinho deprimido por mais tempo. E eu vou reinar soberana na Nord, tá? Porque ainda teremos juro alto, ainda teremos um fluxo muito grande para renda fixa, ainda teremos um fluxo muito grande para o crédito privado. Inclusive, deixo aqui o meu alerta para quem está investindo em crédito privado. Os spreads estão saindo no chão. Você que está investindo em crédito privado agora, às vezes está levando prêmio nenhum em cima da NTNB, tá? Em cima do título IPCA+. Cuidado, cuidado. O pessoal não para de abrir fundo de crédito privado. Quando eles abrem um fundo, eles são obrigados a investir em até 6 meses, se não perdem isenção DR. E estão se atolando de título de crédito privado isento com prêmio a 0. Então tem que tomar cuidado, não entre nessa, tá? Não entre nessa. Tem os títulos que eu prefiro, tá? Tem os títulos que eu gosto, mas não são os de crédito privado.
Marília, quais títulos você gosta? O que fazer nesse momento? Qual título ter? Tenho medo da inflação. O que eu faço? Pois é, gente, tudo isso está no Renda Fixa Pro, tá? A gente está exatamente no tipo de título que a gente mais gosta. A gente está se aproveitando das taxas altas, mais ainda tomando um cuidado e aproveitando disso via proteções, né? Com títulos com proteções. E também, mesmo nesse cenário um pouco mais difícil para a Bolsa, para a FIIs, enfim, não dá para esquecer que estamos trabalhando hoje no menor PI do mercado, né? Nunca tivemos, poucas vezes na história tivemos um preço sob lucro da Bolsa tão baixo como o atual. Então também não dá para ficar fora da Bolsa, né? Você vai ter que trabalhar. Claro que quando a gente tiver um trigger para realmente as coisas melhorarem no Brasil, vai dar para entrar um pouco mais firme na Bolsa, mas não dá para deixar de ter, né? Porque nisso, o juro americano cai mais do que esperado e essa força acaba prevalecendo sobre a outra, o governo fala um pouco mais sobre corte de gastos, enfim, tudo vai melhorar de uma forma muito rápida. E se você não estava na Bolsa, você não vai pegar essa melhora. Então, é importante você ter também o seu percentual alocado que você aguenta ver oscilar, né? Eu sei que é difícil ver uma posição de Bolsa não performar por 3 anos, mas isso já aconteceu de 2013 a 2015, aliás, até 2016. Ficamos muito tempo sem a Bolsa subir, num cenário muito parecido com o atual, desgoverno, aumento de risco fiscal, risco de dominância fiscal, enfim. E quando isso aconteceu, logo depois, quando tudo voltou ao normal e quando tudo se resolveu, foi uma das maiores altas da Bolsa que a gente já viu. E quem ficou com medo não participou, né? Foi um dos maiores aumentos aí de patrimônio para quem estava na Bolsa. Então, isso é importante frisar. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo, sim, um percentual em ações, um percentual em renda fixa, um percentual em FIIs, e aí você pode mesclar papel com tijolo. Ações de dividendos também, né? Tem empresas pagadoras de dividendos que estão pagando 14% de dividend yield, porque as ações estão baixas e continuam pagando dividendo alto porque o lucro tá bom, né? Porque a atividade está forte. Então, a gente tem hoje um cenário bom para esse tipo de ação. E essa carteira é a carteira do Nord Advisor, tá? Então, temos renda fixa, temos ações de dividendos, temos fundos imobiliários. E, recentemente, a gente criou o Nord Advisor Pro, que, além de tudo isso, tem também o Nord Global, para quem gosta de investir lá fora, né? Que também é uma coisa super importante no Brasil atualmente. E só para quem está assistindo esta live, fizemos uma promoção inédita. O plano anual do Nord Advisor Pro, 12 vezes de 97, e o plano vitalício do Nord Advisor Pro, 12 vezes de 150, tá? Então, grosso modo, por 1 ano e meio, você pega o vitalício. Se você tiver interessado só nesta live, o link tá na minha bio, tá? O link tá na minha bio do Nord Advisor Pro, que tem essa carteira. Além disso, o Nord Advisor também tem umas operações que eu faço que não são nenhum produto, né? Digamos assim, eu já fiz um call spread de BOVA11, já comprei cripto quando o Bitcoin tava a 20 mil e depois a 65 mil vendi. E agora eu tô com uma outra posição lá que eu também gosto muito, que não é de nenhum relatório. Então, às vezes eu ainda coloco umas pimentinhas quando eu acho que faz sentido, tá? Então, só para essa live Nord Advisor Pro. Acho que você tem que ter renda fixa. Acho que a renda fixa, por um tempo, ainda vai reinar soberana, porque temos forças antagônicas, né? Mas eu acho que esse cenário americano talvez descarte a cauda longa para cima, né? Porque uma coisa é você ter um cenário já pressionado no Brasil com um cenário pressionado nos Estados Unidos também, que é o que a gente teve até agora.
Agora, pelo menos esse vai se inverter, né? Vai ser um cenário pressionado no Brasil com o cenário externo melhorando, e isso faz algum tempo que a gente não vê, né? Então, eu acho que isso melhora bastante também. Lembrando que quando as taxas de juros caíram nos Estados Unidos recentemente, aumentou o fluxo de gringo para a Bolsa Brasileira. Então, isso também é uma coisa, né, que pode acontecer. A gente pode ter essa surpresa, por exemplo, com a Bolsa Brasileira, que está de graça em dólares. Por isso que eu digo que não dá para ficar de fora, entendeu? É importante ter o seu percentualzinho também da sua carteira em ações, tá? Inclusive no Advisor a gente tem a carteira para o perfil conservador, moderado e arrojado. Porque se você quer investir em ações, mas você ainda fica inseguro e tal, segue o perfil conservador, né? Não precisa seguir o arrojado, dado que você não gosta, tá certo? Então, gente, só para quem tá aqui na live, Nord Advisor Pro vitalício por 12 de 150. Marília, não quero vitalício, quero só conhecer, 12 de 97. Link tá na minha bio, não perca, tá? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido a reunião do Copom. Espero que eu tenha conseguido aí esclarecer alguns pontos para vocês. Depois vocês falam para mim aqui nos comentários se vocês concordam com a minha opinião ou discordam fortemente da minha opinião e acham que não. E acham que o Banco Central pode subir a taxa de juros, enfim, se ele deixou claro isso. Depois vocês me falam aqui. Valeu? Muito obrigada a todos e até a próxima reunião do Copom.